Olá, meu nome é Solange Sakamoto. É um prazer muito grande estar participando com vocês desse primeiro Congresso Internacional de Educação Inclusiva. Eu trouxe aqui para vocês o título Sequências Didáticas Inovadoras para a Inclusão de Estudantes com TEA na Alfabetização. Daniela Aparecida do Nascimento dos Santos foi minha orientadora durante o processo de mestrado que eu concluí em fevereiro desse ano. E a área temática escolhida foi Educação Inclusiva na Educação Básica. O, esse título, ele é um recorte, ou seja, ele é um capítulo ou parte de um capítulo que está lá na minha dissertação, que é a elaboração de propostas didáticas e é no contexto do Pontal do Paranapanema. Introdução. Esse estudo ele apresenta propostas didáticas inovadoras para a inclusão de estudantes com TEA, transtorno do espectro autista, lá no ensino fundamental, ou seja, na fase de alfabetização. Esse estudo ele foi baseado em revisão bibliográfica, análise documental e até mesmo análise de práticas pedagógicas. As propostas que foram trazidas, elas valorizam o protagonismo estudantil, ou seja, eu utilizei bastante do estudante mesmo. Para a maioria das atividades, por exemplo, brinquedo. Qual é o brinquedo que a criança gosta, que ela tem em casa? Eu vou fazer um jogo da memória, eu posso pedir para que cada estudante da minha sala traga o seu brinquedo, eu posso fotografar esse brinquedo e colocar a imagem dele lá no jogo da memória, em vez de eu trazer coisas que a criança não conhece, que é estranho, que ela talvez até fique sonhando com isso, né? Então, eu busquei, na maioria das atividades, das propostas, trazer coisas do contexto da criança. Busca garantir também um ambiente educacional acessível, acolhedor e que respeite a individualidade. Por que individualidade? Porque cada pessoa é única e o estudante com TEA também cada um é único. Já não podemos, hoje em dia, é, querer generalizar. O estudante que a gente tinha uma noção do que era o TEA 10 anos atrás, já não se alinha com o estudante TEA que nós temos hoje. Eu mesma, quando eu pensava em TEA, eu pensava numa pessoa que fazia movimentos repetitivos, que não falava, ou que falava coisas também repetitivas, agressiva, e nem todos são assim. Então, por isso, hoje nós temos os níveis de TEA nível 1, nível 2 e nível 3, sendo que 1 e 2 foram os estudantes que mais se alinharam a essas propostas, né? Todas as propostas que vocês estão vendo, eu não tirei do nada, foi feito um estudo, foi criado e foi passado para que professores testassem e me devolveram o que foi positivo, o que não foi, o que eles também trouxeram sugestões, o que eu poderia estar melhorando. Foi baseada na abordagem CCS, que é uma abordagem desenvolvida pela professora Elisa Schusen, que é uma abordagem construcionista, contextualizada e significativa, também alinhada à BNCC e à LDB. Com isso, eu não estou dizendo que a BNCC é boa, ótima, não é esse o objetivo da minha pesquisa, mas é um documento que é atual, que está aí, que precisamos seguir e que já não há o que discutir. Então, o que é da BNCC eu pude aproveitar e trazer para essas propostas. Quando vocês lerem o texto integral, vocês identificarão isso ali, tá bom? O objetivo principal do trabalho foi desenvolver e apresentar propostas didáticas inovadoras para a inclusão dos estudantes com TEA no ensino fundamental. E essas propostas elas foram fundamentadas em teorias educacionais e tecnologias digitais. Objetivos específicos: desenvolver estratégias pedagógicas inclusivas para os alunos com TEA. Na verdade, foram para todos, mas o meu foco principal naquele momento era o TEA, porque eles sim têm muito interesse em atividades digitais. Então, toda atividade, por mais que ela fosse possível fazer no papel, eu trouxe ela numa adequação que pudesse ser utilizada num contexto digital. E também, lendo o trabalho na íntegra, vocês encontrarão os links que direcionam vocês para essas atividades, onde vocês podem encontrá-las e acessá-las. Incorporar os recursos, como eu disse, todas as atividades eu busquei incorporar um recurso, e não só, eu digo lá que ela pode ser utilizada com tablet, com computador, no celular, ou lousa digital, projetor, o que o professor conseguir e tiver disponível. Avaliar a eficácia das propostas, também foi feito isso, porque as propostas elas foram aplicadas por professores que estão lá no chão da escola e eles deram um retorno desse trabalho. E sempre buscando alinhar aos documentos nacionais. A pesquisa ela foi qualitativa, exploratória, envolveu também a autoetnografia, que foi aproveitar a experiência da pesquisadora, no caso eu, que sou professora desde 98, então contribuí também com a minha experiência. A base de dados utilizadas foi a BDTD, que é a Base de Teses e Dissertações Brasileiras, e também documentos oficiais, como a BNCC, a LDB, materiais pedagógicos. As palavras-chave utilizadas estão aí descritas, aprendizagem significativa, educação inclusiva, propostas didáticas, tecnologias digitais e TEA. Os critérios de inclusão e de exclusão, eu utilizei documentos em português que abordassem as práticas pedagógicas que envolviam recursos digitais, e lá no ensino fundamental 1. Então, tudo aquilo que talvez envolvessem
recursos digitais, mas na educação infantil, ou no Fundamental 2, ou no ensino médio, tudo que não estava nesse recorte, que era o ensino fundamental 1 e os recursos digitais, eu usei como critério de exclusão. Lá na BDTD, eu consegui mais de 1.306 pesquisas na época, quando eu joguei essas palavras-chave. No entanto, quando eu passei pelo Prisma, pelos protocolos de seleção, li todos os resumos, no final sobraram apenas 4 pesquisas que realmente vinham de encontro com aquilo que eu estava buscando. As principais práticas inclusivas, o uso de tecnologias digitais adaptáveis, né, eu não trago só uma tecnologia, eu trago várias, adaptação pedagógica personalizada, que eu consegui utilizar ali de acordo com o meu estudante, e eu dou explicações de como fazer isso para propiciar que outras crianças também consigam realizar atividades, se não está do interesse dela. Mediação docente ativa e formação continuada. Existem muitos recursos e eu trago também alguns desses recursos. Só que o professor, se ele não for capacitado, se alguém não ensinar para ele, se ele não tem ali uma formação, ele não consegue utilizar esses recursos. E já não é possível ensinar hoje em dia como a gente ensinava 10 anos atrás. A criança que eu tenho hoje, ela é outra. A mesma criança que tem o espectro ou qualquer outro transtorno, ela é outra. Ela já nasceu em um outro contexto e só o quadro e o giz já não atrai a atenção desse estudante. Inclusão de práticas contextualizadas e construcionistas e a avaliação e validação das propostas. Como eu já falei anteriormente, essas propostas elas foram aplicadas em contextos reais por professores reais, além de mim, e eles que me deram o feedback para realmente concretizar isso no papel. Os principais resultados: ampliação do conhecimento em educação inclusiva, que as pessoas tiveram mais conhecimento que a educação inclusiva, ela não é educação especial, e sim que a educação especial ela é mais um meio de fazer com que a educação inclusiva, ou seja, a educação de todos, realmente aconteça. Desenvolvimento de métodos pedagógicos adaptado, engajamento e autonomia dos estudantes, reconhecimento de limitações e sugestões para futuras pesquisas. Por exemplo, o TEA número de nível de suporte 3, a maioria deles não se interessaram. Essas propostas, elas não atingem realmente a todos. Eu consegui que todos os estudantes com os quais os professores testaram, no nível 1 e 2, eles puderam e gostaram de realizar essas atividades. No entanto, não foi possível ter o mesmo sucesso com o TEA nível 3. Por isso, a gente precisa pesquisar mais, entender mais e buscar outras soluções para também engajar esses estudantes, mas não foi possível com esse trabalho. As considerações finais. O estudo ele evidencia avanços significativos na inclusão dos estudantes com TEA lá no ensino fundamental, que é o contexto que foi realizada a pesquisa, por meio do desenvolvimento de propostas digitais adaptáveis. Essas práticas deixaram, sim, um ambiente da sala ali onde foi aplicado mais acessível, acolhedor, personalizado, e realmente espera-se que no futuro a gente consiga avançar com novas pesquisas, com novas propostas, e sim, por que não compartilhá-las para que outras pessoas também possam fazer a inclusão das mesmas, utilizar, melhorar, nada está pronto e acabado, tudo pode ser melhorado, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui estão algumas referências e obrigada. Aqui está o meu e-mail e o e-mail da Daniela.